Então, vamos dar início aqui à rosa silvestre. Aqui, no caso, a gente tem ela no branco e no rosa. Eu deixei a rosa para fazer junto com vocês, porque, na verdade, é a mesma coisa, só muda o tom. Então, eu vou pegar o rosa chá, bem diluído no clareador, e a gente vai criar toda a base aqui. Bem clarinho assim mesmo. É porque eu sempre costumo trabalhar essa base, né? Como eu já expliquei em alguns outros vídeos, que é para ter a garantia de que eu tenho esse fundo, essa trama do tecido bem selada, para não ter o risco de ficar aquela pintura com aquele monte de falhas que a gente acaba enxergando depois de pronto. Então, isso aqui ameniza aí muito aquele problema, né, de ficar emendas mal feitas e espaços vazios, não muito completos. Então, esse é o meu jeito de trabalhar. A gente fez esse fundo aqui, bem suave. Ok? Agora eu vou voltar. Vou pegar gente, um minutinho só. Tô meio perdida aqui. É o rosa chá mesmo. É porque eu fiz algumas anotações das cores e eu não quero que a minha informação aqui brigue depois com o que eu tô falando no vídeo, com o que eu escrevi. Eu tô fazendo esse sombreado em volta do miolo com o rosa chá puro, certo? Só para dar essa escurecida, essa acentuada na cor. Agora, eu tô pegando aqui com o mesmo pincel sujo, um pouquinho no rosa chá. Tô pegando o sépia, pra gente criar um efeito de sombra aqui. Lembra que a gente usou sépia nesse fundo, né? Então, a gente vai pegar como se fosse ele e entrar um pouquinho pra dentro da nossa flor, criando esse efeito de sombra, como se a sombra que estivesse em volta aqui, envolvesse, né, de fato, a flor, integrando ela aqui no ambiente em que ela está. É bem pouco, bem suave o tom, uma leve sombrazinha mesmo. Prontinho. Tô aqui trocando de pincel, pegando o branco. Dessa vez, tô pegando ele puro
E aí a gente vai começar a trabalhar luz. Eu posso, como eu já expliquei lá na folha, depositar a tinta toda assim, dessa forma, desde que eu tenha controle do meu tempo. Para quem ainda não tem muita experiência com pintura, é bom fazer por parte, certo? Você pode pintar pétala por pétala. Olha só, logo em seguida eu volto já esfumando, puxando para baixo, para o centro da flor. Meu pincel tá limpo, eu tirei todo o excesso de tinta que tinha nele e tô voltando apenas usando ele para espalhar, esfumar essa tinta. Desce essa pincelada até bem próximo do miolo, mas não chega completamente. Você pode, se preferir, em vez de fazer todo o fundo da base, aquela base, em vez de você fazer tudo numa única vez, como eu fiz, como eu acabei de falar, se você tiver dificuldade em administrar o seu tempo for muito maior que o meu, você pode fazer essa base pétala por pétala, tá? Eu prefiro assim porque eu acho mais prático, porque, enfim, para mim funciona bem desse jeito. Mas quando a flor é grande, tem divisões bem definidas, como é esse caso, tá perfeitamente para você fazer pétala por pétala, tá? Só tomando cuidado com as emendas. Quando você passa de uma pétala para outra, é bom que a tinta ela não fique com falhas aqui nas emendas, no caso de fazer desse jeito. Ok? Agora eu vou pegar o meu pincel de contorno, o branco, e a gente vai dar uns detalhezinhos aqui. A gente pode criar uma dobra, aqui, por exemplo. Eu desenho ela com pincel de contorno e posso estar espalhando com o pincel chato. Essas pontinhas aqui, que fica difícil trabalhar com pincel chato, é quando a gente vem e usa o de contorno. Olha como um detalhe que parece bobo dá uma boa diferença. E aí a gente vai observando aonde não tá muito legal e a gente volta e corrige outra vez. E isso é arte.
paciência, observação. Decidi colocar um pouquinho do tom do verde da folha dentro dela. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que dá uma leveza muito interessante. Ela muda o aspecto, fica bem mais porcelanizada, levezinha mesmo, né? Olha isso. Tudo com muita cautela pra gente também não deixar a nossa flor verde, toda verde. Pegando o clareador e amarelo ouro, a gente vai fazer miolo. Só preenchendo. Saindo um pouquinho aqui fora, olha só, borrando um pouco, né? Não é um borrão, gente, eu tô brincando, tá? Tá tudo aqui muito controlado. É só mesmo pra quebrar esse contorno perfeito. Tô agora usando o caramelo pra gente criar aquele efeito de sombra e dar profundidade aqui. Diminuindo à medida que eu subo. Pegando agora o pincel de contorno e a cor marrom, vou dar uma amolecidinha nela aqui na paleta, usando um pouquinho do Aquarela Silk ou um pinguinho de água. Em relação à água, a gente tem que ter bastante cuidado e controle ao usar a água, porque se a gente exagerar um pouquinho na quantidade, corre o risco de ela borrar, né? Quando a gente chegar com ela no tecido lá e ela abrir, expandir no tecido. Por isso é bom usar o Aquarela Silk, que é mais tranquilo nessa questão. Eu posso fazer um monte de batidinhas em volta do miolo. Principalmente na área de sombra. E com o próprio marrom eu faço uns filetezinhos assim, umas puxadinhas. Dando esse detalhe aqui. Bem desiguais. Sempre puxando do miolo para fora, que é pra gente ter essa pontinha bem fluida, bem fininha, né? Desaparecendo. Luz. Peguei branco com uma misturazinha de amarelo. E fiz essas batidinhas aqui. Novamente pegando os amarelos. Agora eu tô usando um pouco do limão junto. Pra gente fazer umas bolinhas aqui. Mas usem o pincel mesmo, certo? Não usem pinta-bolinha ou ponta de caneta, nada disso.
porque a gente não quer que fique certinho, a gente quer justamente esse efeito de desigual, sabe? Pintinhas bem miudinhas e pintinhas maiores e bem livre. Exagerei um pouco sem querer. Eu posso voltar com o pincel limpo, seco. Tirei um pouquinho dessas bolinhas que eu não gostei. Tô pegando o clareador. Agora, peguei o rosa. E disfarcei aquelas que eu não gostei. Sempre com pincel limpo e seco. Então, você consegue tirar. Combinado? E é isso, pessoal. Finalizamos. Esse é o projeto número 8. Tá disponível as aulinhas aqui no YouTube para vocês aproveitarem e se divertirem. Tchau, até mais, fiquem com Deus.